um pouco isso, a biblioteca. E a única coisa que eu dou a ver da biblioteca, das imagens propriamente ditas, que estão dentro das vitrines, que você não vai poder tocar, você tem as informações, né, o texto que eu ofereço dentro do arquivo, né, das gavetinhas, das duas gavetas, ou você tem uma seleção de imagens que eu escolhi, que eu fiz, dentro do livro biblioteca, que você pode folhear e você tem acesso às 380 fotografias, quase 400 imagens que eu escolhi para compor o livro biblioteca, que é uma espécie de resumo, né, a papa fina, né, do que havia dentro dos álbuns. Febre do Cerrado foi um projeto que eu fiz em 2008, para o qual eu convidei fotógrafos que fotografaram, fotojornalistas ou fotógrafos de agência, amigos, que fotografaram, para quem eu perguntei, né, daqui a pouco eu conto a historinha inteira, são fotos feitas por eles de redemoinhos, feitos no Cerrado, no sertão brasileiro. Na verdade é o seguinte, eu resolvi trazer esse trabalho porque ele é um dos, nos últimos anos eu tenho gostado muito, eu tenho gostado desde 2005 fazer parcerias mesmo, não só trabalhar com imagens que eu encontro, ou anônimas, né, ou fotos apropriadas de autores que eu desconheço, mas convidar fotógrafos para compartilhar a autoria dos trabalhos comigo. E eu tive a primeira experiência grande, né, com a última foto, em 2006, onde eu compartilhei a autoria de 42 dípticos, com fotógrafos amigos, né, que eu fui convidando pela internet. E em 2008 eu fiz esse projeto, chamava Febre do Cerrado, partiu de um convite que fizeram para mim, para eu participar, para eu ir ao sertão e fotografar o sertão. Eu falei, olha, eu não estou afim, não gosto de fotografar, não tenho tempo, e agora o sertão já alagou, eu não quero, então eu vou convidar, fazer uma enquete entre os meus amigos que já fotografaram, que têm hábito de ir ao sertão, e perguntar para eles quem conseguiu fotografar um redemoinho. A brincadeira toda surgiu porque eu queria fazer do meu projeto de fotografia do sertão algo que me aproximasse da literatura do Guimarães Rosa. Investir nessa imagem mítica, né, na ideia, né, de que dentro do redemoinho mora o capeta. E que é uma história que eu ouço desde que criança, né, que o Saci, ele mora no redemoinho. E quando passa um redemoinho, some alguma coisa, porque o Saci levou. E o Saci leva para dentro do redemoinho e desaparece com o objeto. Como é que é a frase do Deus, como é o diabo dentro do redemoinho? Tem uma frase, né, que é repetida no romance. E na verdade, então, convidei fiz uma enquete, né, entre vários amigos fotógrafos, perguntei para vários quem é que tinha conseguido fazer foto de redemoinho. Eu sabia do João Castilho, que ele já tinha sido contactado, mas eu precisava de mais fotógrafos, né? E foi muito engraçado porque eu ouvi mais relato de redemoinho não fotografado, do redemoinho perdido, do que redemoinho fotografado, né? E no final, assim, a duríssimas penas consegui juntar 7 séries, né, 7 sequências, a partir de 4 fotógrafos amigos, escolhi 6 e convidei esses fotógrafos, quer dizer, eles me cederam o direito de usar a imagem, de incorporar, né, nessa série que chama Febre do Cerrado, mas eu pedi para que cada um deles desse um pequeno relato
do que foi a experiência de fotografar aquele redemoinho. E esses textos estão num catálogo que chama Sertão Contemporâneo, que é um catálogo publicado pela Caixa Cultural. E vou deixar um catálogo meu na biblioteca da UERJ aqui, para quem quiser depois, tem os relatos, os 6 relatos lá, transcritos no catálogo. E são relatos, alguns muito, até assim, pura literatura e outros muito simples, né? O que eles se dispuseram a dizer para mim sobre o momento em que eles fotografaram o redemoinho, que é inclusive essa ideia do instantâneo, né? do efêmero, né? Daquilo que você documenta muito mais, né? Um instantâneo que você grava, né? Muito mais, né? Na mente ou na memória, né? Do que muitas vezes você grava na memória, mas não consegue documentar porque não está com o aparelho, não está com o aparato ali na mão na hora. Eu vou encerrar com 2 trabalhos. Tem dois vídeos, dois projetos que eu gostaria de mostrar, mas também estão no meu site. Eu acho que eu comento e depois eu dou o endereço do site. Quem quiser pode, né, para não estender muito mais também, né? Tá bom? Bom, deixa eu mostrar esses 2 trabalhos que eu acho que são mais complexos para falar, e os outros 2 estão mais antigos também, são mais fáceis de ver e vocês já conhecem. O projeto que eu fiz com bom, em 2005 houve, nós aqui no Rio de Janeiro principalmente, mas em outra, bom, São Paulo e Salvador também, não sei se você se lembra, mas houve uma série de furtos a coleções de fotografia entre 2005 e 2006. Nós tivemos no Brasil vários furtos grandes. Os principais, na verdade, os mais, né, os que tiveram mais notoriedade, digamos, foram o furto da Biblioteca Nacional e do Itamaraty, foram 3. E o furto do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro. Eu não sei se vocês se lembram disso, mas da Biblioteca Nacional foram furtados cerca de 800 fotografias dentro do setor de iconografia do museu durante uma greve, se não me engano, ou um fim de semana. No Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro foi durante um fim de semana, logo depois de uma greve. E do Itamaraty, eu não me lembro dos detalhes, mas foi em 2005, foram furtados vários mapas, várias fotografias, aqueles antigos cartazetes, da Eucalol, como é que chama aquilo? Umas gravuras, né? Umas gravuras de coleção famosas. Publicidades antigas que eram coleções, né? Que são collectibles hoje, né? Esses furtos nunca foram totalmente esclarecidos até hoje. Algumas pessoas estão na cadeia, porque descobriram, né, alguns, havia uma gangue que fazia essas incursões e pesquisava dentro das grandes coleções, descobria quais coleções não estavam devidamente classificadas e digitalizadas e fazia uma seleção daquilo que era mais difícil de ser rastreado. E a partir dessa pesquisa, voltava nos arquivos e furtava, né, boa parte, né, ou não se sabe se uma vez, ou 2, ou 10 vezes, em 10 idas diferentes, né, esse material desaparecia. Alguns deles estão presos hoje, mas o material nunca foi recuperado totalmente. Foi recuperado talvez menos de 10%. E esse material dificilmente será recuperado, porque muitos estão incorporados a coleções privadas e não teremos notícia, porque quem comprou também não vai dizer que comprou, né? Então, eu usei, quer dizer, em 2008 até 2009, eu
eu consegui autorização para usar o material que foi recuperado pela Biblioteca Nacional depois desse furto, que era cerca de 100 fotografias que estavam em péssimo estado de conservação. Exatamente por isso não houve interesse nelas, os colecionadores não puderam, não quiseram comprar. E agora, para o início do ano, eu vou fazer já estou fazendo, vou terminar meu segundo projeto, que é sobre o furto do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, do qual foram furtados mais de 1.200 fotografias do Augusto Malta, que eram as fotografias feitas no século XIX, principalmente de mapeamento da cidade do Rio de Janeiro. E é uma coleção extraordinária que desapareceu também no fim de semana. Não se sabe exatamente se tudo sumiu na mesma época ou se quando fizeram o anúncio, né, do furto, do grande furto, foi para encobrir furtos sucessivos que foram feitos ao longo de 5 anos de falta total, absoluta, de descontrole na coleção do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro. Enfim, o livro para o material da Biblioteca Nacional gerou um projeto de um projeto duplo. Eu tenho um projeto de livro, um álbum, uma caixa álbum, onde eu mostro apenas o verso das fotografias que foram devolvidas as costas do papel fotográfico, do material que foi devolvido para a Biblioteca Nacional, em formato de caixa, onde eu posso reinserir ou incorporar novas pranchas à medida em que novas fotos são devolvidas para a Biblioteca Nacional. Aliás, houve, há 2 meses atrás, a biblioteca, eu vou ter que aumentar agora as pranchas, porque a Biblioteca Nacional recebeu, acho que mais 20, cerca de 20 fotografias, num leilão que foi estourado pela Bia Kushner, que é a diretora do Arquivo Geral. Ela conseguiu estourar mais um leilão e pegou 25 fotos, eu acho. Dessas fotos, a maioria pertencia à Biblioteca Nacional e umas poucas pertenciam ao Arquivo Geral. As imagens são mostradas só o verso do papel fotográfico, e às vezes eu apresento as legendas das imagens, como os capítulos do meu livro, né, emoldurados na parede, e o álbum fica aberto para você folhear, todo o conteúdo, exceto a apresentação. Aqui está a versão dele fechadinha. Ou na parede, as pranchas todas expostas, como foi visto na Bienal de Istambul, que é uma forma mais prática de mostrar para exposições de longa temporada. Aqui no caso, em Istambul, eu tinha na parede as pranchas com os versos das fotografias e nas mesas as legendas, né, os capítulos. Essa foi inclusive uma exposição onde eu mostrei o imemorial no chão, que é o trabalho, o imemorial de Brasília, juntamente com as pranchas do projeto da Biblioteca Nacional. E esse é um trabalho que eu fiz em dezembro do ano passado, que é o projeto de instalação mais recente que eu fiz, que partiu de também uma outra abordagem de material de arquivo, de material histórico. Essa também vou ter que contar uma historinha. Não sei quem está sabendo, soube do episódio das fotos reencontradas depois de 30 anos, as fotos o acervo fotográfico do Diário Popular, que era o jornal do Partido Comunista uruguaio. A história é emocionante, assim, ela merece ser contada. É o seguinte: existe um fotógrafo vivo, dos 4 fotógrafos que eram os fotógrafos do jornal, do Diário El Popular,
que era o jornal que fez a cobertura para todos os eventos ligados ao Partido Comunista, da década de 50 até a década de 70, quando a ditadura, em 73, né, quando começou a ditadura uruguaia. Desses 4 fotógrafos, existe um fotógrafo vivo até hoje, que chama Aurélio Gonçalves, e ele foi o responsável por, quando pressentiu que os militares iam invadir ou iam tomar o poder e, consequentemente, iam destruir a redação do jornal, iam fechar o jornal, ele guardou os 30 mil negativos, cerca de 30 mil negativos feitos ao longo de mais de 20 anos de documentação, naquelas latas de fotografia, da Kodak, guardou todos os negativos nas latas, uma bolsa, tá? Colocou esse material todo entre 2 pisos da redação do jornal e escondeu ali e foi embora. Uma semana depois invadiram a redação, destruíram a redação do El Popular, ele perdeu o emprego, quer dizer, acabou o jornal, 2 anos depois ele partiu para o exílio, voltou 8 anos mais tarde, portanto 10 anos depois. Esse material não foi mais encontrado durante muito tempo e o prédio foi reformado, o jornal já não existia mais, enfim. E ele nunca desistiu de achar esse material. E sempre perguntando para fotógrafos, para jornalistas, se alguém tinha encontrado algum material desse. Foi muito, mas não, sem perder a esperança, mas achava muito remota a possibilidade de encontrar. E um belo dia ele fica sabendo que alguém encontrou a bolsa com uns negativos soltos. Aí ele chega no menino que encontrou a bolsa, descobriu essa bolsa, mas a bolsa é um material pequeno, é só o que não coube, o que sobrou, que não tinha mais latinha para guardar. Aí ele conseguiu que a prefeitura, que já há alguns anos é do Partido Trabalhista, que a prefeitura exigisse do dono da garagem do prédio ao lado, do antigo prédio da redação, que eles dessem autorização para fazer uma busca, porque supostamente poderia estar na garagem, enfim, desse outro prédio, por alguma razão que ele até desconhece, que ele não conseguia entender como é que saiu do 3º andar e caiu na garagem. Fato é, para encurtar a história, que eles abriram um buraco na parede da garagem, descobriram um fosso, o material, as latas foram todas encontradas 30 anos depois. E eles então tiveram que resgatar as latas com um ímã, içar as latas. Esse material foi todo encontrado em razoáveis, em boas condições, porque estava dentro das latinhas, né? E esse material está sendo todo digitalizado pelo Fundo de Fotografia, pelo CDF, que é o Centro de Fotografia de Montevidéu, que é um órgão ligado à prefeitura da capital. E hoje esse material está disponível para pesquisa e tem fotos incríveis. E o fotógrafo foi responsável por isso, ele tem circulado o mundo, inclusive com a história, ele sempre vai e conta. Ele já esteve em São Paulo para uma palestra uns 2 ou 3 anos atrás. Oi? Aqui também? E eu não sei nem qual ano, você lembra? Uns 3 anos. Eu não fiquei sabendo na época. Me mandaram depois um DVD, onde ele conta a história toda, a história dele próprio, e vários episódios que ele narra, que ele tem uma ótima memória. E esse material. Então, o que aconteceu foi que no ano passado, o CDF me convidou para inaugurar o espaço novo do Centro de Fotografia, fazendo algum projeto em que eu, a partir um projeto de pesquisa ou de recontextualização desse material, de alguma forma. Eu fiquei fascinada, fui e acabei, assim, a gente acaba, a partir desses projetos, assim, se envolvendo com coisas, ou conhecendo, ou
revendo coisas, né, assim, da história, né, que a gente normalmente não tem acesso, ou eu não teria por que pesquisar ou me debruçar em cima de um tema, né, se não fosse por esse convite. E eu fiquei muito emocionada de ver nessas imagens, e foi isso que, na verdade, sugeriu uma forma de abordar esse trabalho. Havia, na década de 70, antes da nossa ditadura, havia muita conexão entre Uruguai e Brasil. E eu encontrei muitas fotos feitas, e não só de eventos políticos, ou um momento político, ou manifestação a favor do Brasil, contra a ditadura brasileira. Quer dizer, eu encontrei bastante imagem sobre episódios muito específicos, né? Mas imagens, né? Por exemplo, o Pelé, jogador do Santos, o Santos jogando contra o Peñarol em Montevidéu, no estádio de Montevidéu. E um estádio lotado. E era uma foto assim, aí eu comecei a ver, né, assim, foto do Jango exilado, que ele voltou, ele foi exilado e foi para a chegada dele, o retorno dele para Montevidéu, a chegada dele no aeroporto. Então, assim, foi muito emocionante ver as fotos, assim, passeata contra a ditadura militar no Brasil, né, houve muita manifestação de rua. O movimento operário no Uruguai foi amplamente documentado por esse jornal. Por isso, esse é um material muito precioso para o Uruguai, para a história da América do Sul. E eu tive muito respeito e muito medo de lidar com esse material. É isso que eu acho que eu queria fechar assim, a minha fala com isso. Porque eu não sou pesquisadora, eu não sou historiadora, e eu tive muito receio de fazer qualquer tipo de abordagem ou de interpretação ou de uso que eu jamais abarcaria a grandeza daquela coleção, daquele acervo e daquele episódio, daquele reencontro, entendeu? Do que significa essa dimensão para a história do Uruguai, esse reencontrar 30 mil negativos dessa forma, de um período que tinha sido apagado e que é um período muito complicado para o Uruguai. O Uruguai é nostálgico e tem um problema muito mal resolvido com esse período, né, assim, um período cinza, né, para eles, onde houve tanto o fechamento, a ditadura, a repressão, quanto uma perda econômica brutal também. O país entrou numa decadência econômica muito considerável. Então, o que eu podia fazer com esse material? Eu falei, bom, difícil, né? Eu então resolvi fazer o seguinte: eles têm uma feira, em Montevidéu tem uma feira mercado de pulgas incrível, que é o maior que tem na América do Sul, que é Vista Narvaja, que são ruas e ruas, né, repletas de material para você vasculhar, comprar, trocar. E eu então eu comprei duas visitas, mais a curadora também da minha exposição. A gente conseguimos comprar 14 projetores de slide diferentes, funcionando. Colocamos todos para funcionar, trocamos as lâmpadas, tá? E eu então parti das imagens que eu encontrei no arquivo do CDF, eu digitalizei essas imagens, consegui produzir slides digitais, que é uma coisa que hoje nem nos Estados Unidos mais você consegue fazer, só consegue fazer 35 milímetros, é um processo que já em extinção, né? Eu consegui produzir slides a partir da digitalização das imagens e usei os projetores para projetar essas imagens na parede, como se os projetores, usando a própria ideia de que o projetor antigo, ele filtra essa imagem, ele
cria véus sobre as imagens, em função da qualidade, né, das lentes, da precariedade, né, das objetivas, quer dizer, nós estamos falando de projetor até da década de 30. Né? Então, tonalidades diferentes em função das diferentes lâmpadas dos projetores, lâmpadas mais quentes, lâmpadas mais frias, com mais potência, com menos potência. Eu contei com a própria condição de cada projetor desse para projetar na parede essas imagens, meio que como se eu estivesse colocando uma catarata para ver através. Né? Então, imagens escolhidas. Né? Então, eu tenho os projetores, como estão aqui, que vem, cada um tem uma plaquinha. Nessas plaquinhas, as plaquinhas vermelhas, na verdade, elas têm a informação sobre a imagem que você está vendo. Você aperta um interruptor com um temporizador que fica na própria mesa e você acende o projetor, ele fica aceso por 1 minuto e meio, mais ou menos, e apaga. Nesse período você vê a imagem e, se quiser ter a informação sobre aquilo que você está vendo, você lê na plaquinha a informação sobre a chave, inclusive a chave de pesquisa dessa imagem dentro do acervo do CDF. Eu criei grupos, né, assim, meio que temáticos, né, e em função até do layout dos projetores também, que tinha que variar um pouco. E o som, aqui, quando havia esses slides que tem, projetores que tem carrinho, que corre, eu tinha 2 opções de slide. E tinha um monitor para trocar para o espectador, porque o espectador não deveria, em princípio, tocar, né, os projetores. Essa era uma peça dupla que eu fiz, onde tem 2 projetores muito parecidos, aqueles mini projetores portáteis que você dobrava e fechava assim, e eles projetam imagens de uma manifestação que eu encontrei, onde tem um lado são os militares e do outro lado são os manifestantes. E havia 2 imagens que você podia trocar também nessas mesinhas que prensavam essa mini tela de projeção. E aqui, esse é o lado de cá. Do lado de cá são a cavalaria, do lado de lá são os manifestantes. O de cá, esse aqui. Era uma greve, com os caminhões todos parados em frente à cavalaria. E tocava uma musiquinha que eu compus, que eu pedi para um amigo compor. Eu descobri a Internacional Comunista em caixinha de música na internet. Existe. E aí, assim, a Internacional Comunista, mas só os primeiros acordes. Então eu fiquei encantada com aquilo. Eu falei, não, gente, mas só isso aqui não dá, né? Então aí eu chamei um amigo e falei, olha, compõe o resto para mim, imita a caixinha. Aí ele fez a trilha, mandou pela internet, a gente usou, assim, chegou no dia da inauguração da exposição, então eu ficava tocando uma caixinha de música com a Internacional Comunista no dia da inauguração. E, bom, é isso. E foi uma forma que eu encontrei de lidar com essas imagens, sem colocar sem reforçar o aspecto político, que é o que eu acho que se esperaria, né, de um projeto a partir dessas imagens, né, mas trazendo esse lado de documentação mesmo de tudo, né, tudo que representava, tudo que foi documentado ao longo desses 30 anos.